Hoje eu tenho 20 anos e eu sei, ser mais novo e saber disso também traz mais esperança de ter um bom tempo para errar e acertar sem muito risco. Vendo os meus pais mais desanimados quanto a isso, eu mesmo fui persistente e agora consigo ver eles pelo menos tirando o dinheiro da poupança. E todo dia, no meu trabalho como professor de música, eu provo que não tem idade para começar a aprender qualquer assunto. Só depende da sua vontade. Você tem? Esses dias vendo um post do Pinho, um cara que eu sigo há bastante tempo e posso te recomendar aqui também. Eu analisei um dos tópicos mais importantes desse tema aqui. Lá ele falava sobre conselhos que ele queria ter quando tivesse 18 anos. Como de costume, sempre vamos dar aquela olhada nos comentários. Assim, eu vi que muita gente gostaria de saber algo em comum aos 18 anos ou pelo menos mais novos. Todo mundo comentava, nossa, o 27, eu queria muito saber antes. Quando vamos analisar o ponto 27 desses conselhos, notamos que ele falava de uma fórmula bem conhecida no mundo dos investidores, mas talvez não no seu. A fórmula dos juros compostos. De uma forma mais simples, juros sobre juros. Quando pensamos em juros sobre juros ainda, isso pode assustar um pouco. O preço das coisas está cada vez mais alto, a poupança se tornando um dos piores investimentos, se não o pior. E se você tem a minha idade, imagina a cabeça dos nossos pais que viveram a boa e velha época dos juros no Brasil. E só de comentar essas coisas, podemos perceber então que os juros são simplesmente juros. Não é ruim ou bom, mas em algumas coisas você pode escolher se ele vai ser o seu herói ou o vilão. Os juros compostos são basicamente juros sobre o investimento inicial. Desde o período inicial, quando você aporta, ou seja, coloca um valor em investimento, até o período de resgate, quando você tira ele do mesmo lugar para usar ou enfim. Quando no início eu falei a palavra fórmula, é porque realmente existe uma fórmula matemática para fazer contas desse tipo. No caso, a fórmula seria M é igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Fica aí com uma conta de um professor de matemática, inclusive, para explicar muito melhor do que eu isso daí para vocês. Questão de juros compostos. Qual o montante gerado por um capital de R$2.000 aplicados por 3 anos sob juros compostos de 5% ao ano? Conhecendo então as informações do problema, nós aplicamos na equação para o cálculo do montante de juros compostos. Então nós vamos ter que o montante é de R$2.000 vezes 1 mais a taxa de juros de 0,05 elevado a 3. Então, nosso montante é de 2.000 vezes essa expressão entre parênteses aqui, elevado a 3, nós encontramos como resultado 1,157. Nosso montante, então, será de 2.000 vezes 1,157, R$ 2.315,25. Então, aí, com a explicação perfeita desse professor, a gente pode ver que subiu ali acima dos R$2.000 iniciais o outro valor, que foi 300 e pouquinho, baseado nos juros compostos a 5% ao ano e tudo mais, porque existe uma taxa para a gente fazer essa conta básica do quanto vai render. E isso você não precisa fazer hoje em dia mais, porque os bancos mesmo já te indicam ali mais ou menos até quanto você já vai receber. Ou seja, hoje em dia é muito mais fácil começar a investir com isso. Lembrando que eu não sou um especialista da área, seja de investimentos ou matemática, mas o canal é exatamente isso, é compartilhar a minha visão com você, de um estudante do assunto para o outro. Mas eu convidei um especialista nisso para fazer algumas perguntas, o meu irmão, economista formado e especialista em investimentos. Eu separei as dúvidas mais comuns que aparecem quando começamos a pesquisar de um assunto e você vai ter a resposta dele para isso. Qual investimento tem juros compostos? É muito difícil começar a ganhar com isso? Na verdade, a maioria dos investimentos são calculados com juros compostos. Exemplo, o próprio Tesouro Selic, que é um investimento seguro, onde eu posso fazer resgate a qualquer momento e por muitos é considerado um dos melhores investimentos para fazer reserva de emergência. Nesse caso, não é difícil ter acesso ao juro composto, justamente porque a maioria dos investimentos são calculados com juros compostos. Juro composto nada mais é do que hoje eu tenho R$100 e eu tenho uma taxa de juros de 10%. No mês seguinte, eu terei R$110. Se no segundo mês eu tiver uma nova taxa de 10%, ela não vai incidir sobre os 100, e sim sobre os 110. No segundo mês, eu terei R$121 e não 120, porque é um juro composto. Todo mês eu vou tendo um valor maior com o mesmo valor que eu apliquei lá no início. Então é um composto. Todos os meses ele vai ser maior.
A primeira vontade de todo mundo é ter uma renda extra que pinga por mês um valor legal pelo menos, né? Se esses juros compostos são tão poderosos, quanto eu preciso investir para ganhar pelo menos R$ 100 todo mês, sem fazer nada? Depende de cada investimento, mas um exemplo é um fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele te paga dividendo, que são os aluguéis, todos os meses na conta sem imposto de renda hoje, em 2024. Essa legislação pode mudar, mas por enquanto eles são sem imposto de renda. Ou seja, eu precisaria dispor de R$ 11.130 para receber R$ 100 todos os meses. Eu compraria essas 106 cotas e teria todos os meses sem imposto R$ 100,07. Meu filho é muito novo e eu queria deixar uns R$ 1.000 para ele, para quando ele tiver 25 anos. Hoje ele tem 5. Se o meu filho hoje tem 5 anos e eu quero deixar quando ele tiver 25 anos R$ 1.000, R$ 1.000 é o meu valor futuro. Dispondo de uma média de juros de 0,65, por exemplo, que não é difícil de conseguir hoje no mercado financeiro, todos os meses, eu precisaria dispor somente de R$ 1,74. Esse é o poder do juro composto. Se eu todo mês colocar R$ 1,74 a um juro de 0,65, que a gente encontra hoje no Tesouro, por exemplo, até do mais simples, eu conseguiria esse valor no final de R$ 1.000 em 20 anos. Bom, vimos então que apesar do poder dos juros compostos, nada vai ser entregue de mão beijada assim tão fácil. A lógica de um patrimônio grande é exatamente investir todos os meses, e no caso, os juros potencializariam tudo isso. Uma parte legal de tudo isso é que você vai investindo, e no final tem R$ 200, R$ 300 a mais de tudo que você esperava, como nesse exemplo simples aqui. Hoje, se você pesquisa calculadora de juros compostos, você consegue encontrar Invest News, Investidor Sardinha, que são canais bem famosos de investimento que tem aí, ó, o site deles. E lá você tem a calculadora de juros compostos, ok? Então você não precisa ficar fazendo contas no papel e tudo mais hoje em dia para ter uma ideia do quanto você vai ter. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um valor inicial de R$ 100. E esses R$ 100 você não vai mexer por muito tempo. Todo mês você vai tentar colocar R$ 10, beleza? Com a taxa de juros mensal, na verdade eu vou colocar aqui até anual, vamos pensar em 10% ao ano. A gente não vai mexer por muito tempo, lembra que eu falei? Então vamos pensar que a gente vai deixar aí por uns 10 anos. Eu vou apertar em calcular e aqui embaixo já aparece automaticamente quanto eu vou receber de juros. Olha isso daqui. O total investido que a gente colocou em 10 anos, colocando R$ 10, né, por mês, que saiu do nosso bolso foi 1.300 no caso. E aí você olha o total de ganho em juros anual aqui, ó. R$ 958 a mais, sem você ter feito nada. Saber disso é uma ferramenta na sua mão. E é isso que eu quero que grude na sua cabeça. Só de não precisar ser rico para começar a fazer isso é a melhor porta de entrada que eu e você podemos ter. Principalmente se você tem a possibilidade de aportar um valor todo mês, não importa o valor. E após isso eu fiz uma pergunta que a resposta é bem triste. Mano, das pessoas que vão falar com você, qual é a média em porcentagem daqueles que entendem pelo menos o que são juros compostos e sabem que a poupança já não é mais um bom investimento? Falando com os meus clientes hoje, que a maioria é acima de 1 milhão, eles têm noção de que a poupança não é o melhor dos investimentos, mas a maioria não conhece sobre o mercado financeiro. A maioria, digo 90%. 10% ali entende que a poupança realmente não é um dos melhores investimentos e os outros 90% só sabem que não é o melhor investimento, mas também não entendem por quê. Bom, não sendo suficiente, o Brasil tem milhões de pessoas endividadas com cartão de crédito e nem tem mais como pagar, preferem que a dívida caduque, né, como o pessoal fala. A escola não te ensina isso, nem inglês, e não é culpa dos professores, mas sim de quem limita eles de passar as matérias. Um tal órgão bem conhecido aí. Então podemos ver que aquilo que o Primo Rico, o Bruno Perini e todos esses caras de finanças dizem não é mentira, mas eu acredito que por fazer tanto tempo que eles mudaram de vida, não tem mais tanta ideia do quanto um pai de família ou uma família mais pobre pode investir, por exemplo. E se a gente parasse de pensar no milhão e começasse a pensar nos primeiros R$ 1.000 e logo depois nos primeiros 10 mil? É disso que o brasileiro da média, ou principalmente abaixo da média financeiramente, precisa, de algo mais próximo. Eu não preciso ficar contando a história triste aqui, porque cada um tem uma ou mais. Mas saibam que eu tô na mesma situação que você, muito provavelmente, que hoje não pode comprar o que quer, tem que escolher entre uma coisa e outra. Inclusive esse roteiro eu escrevi no ônibus que atrasou, mas aqui dentro a gente tem a vontade de crescer pelo menos, passo a passo, esquecendo essa história de um dia pro outro. Hoje eu tenho um valor que eu nunca tinha investido antes comigo.
e só vai crescer se depender de mim. Use os juros compostos ao seu favor, seja 10 ou R$1.000, mas use. Com isso e com o tempo do relógio rodando, é impossível que daqui a um ano você esteja na mesma situação.